boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Nós vamos abordar hoje da questão 678 a 682. Sabemos que o nosso Pai criou a lei do trabalho em sua sabedoria, né, que é uma lei natural, universal, e que é aplicada em todas as criaturas, em todos os mundos, não é? Assim, vamos iniciar. Questão 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A espiritualidade responde: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 7, Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, o Pai trabalha, cria incessantemente e orquestra a sua criação através dos seus missionários. Cristos, governadores planetários,
espíritos superiores e os espíritos de todas as ordens, para que se dê o processo evolutivo. Portanto, meus irmãos, não importa a escala evolutiva, porém, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades de cada mundo, de cada indivíduo e até do momento histórico. Então, nós vamos recordar que durante a Segunda Guerra Mundial, o Emmanuel, que estava como o mentor do Chico, ele precisou afastar-se, porque ele tinha uma outra necessidade de ajudar espíritos lá no, na Europa, né, no período das grandes desencarnações. Ele tinha amigos que conviveram com ele outrora, que na Grécia, e que estavam desencarnando lá naquele período, mais uma vez, né? Então, depende da necessidade. À medida que o espírito fica mais aperfeiçoado, ele executa novas e mais nobres formas de trabalho. Então, aqui a gente pode recordar o nosso mestre Jesus, que veio de uma esfera dos amadores, né, como está lá no livro O Sublime Peregrino, de Ramatiz, né, e em missão para ser o governador planetário da nossa querida Terra. Então, o Pai não nos criou para ficarmos na ociosidade. A água parada apodrece. Assim somos nós. Mas nós precisamos ser co-criadores de Deus, trabalhando para melhorarmos, evoluirmos. A sociedade seria um suplício, em vez de ser um benefício, se nós ficássemos ociosos. Questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? A espiritualidade responde: do modo do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, como nós já abordamos, todos estamos sujeitos, né, à lei do trabalho. E não seria diferente com os nossos irmãos que chegam aqui para vivenciar a prova da riqueza, uma das mais difíceis, né? Diga-se de passagem. Então, é certo que eles não precisam soar como trabalhador braçal para alimentar-se e alimentar sua família, né, meus irmãos? Mas eles precisam cuidar da riqueza que receberam, saber administrá-la, porque senão eles vão cair no mesmo equívoco que tem lá na parábola dos talentos, daquele trabalhador que recebeu uma moeda, um talento, né, e o enterrou. E o Senhor falou, mas se você tivesse aplicado, eu teria pelo menos recebido os juros. Então, a gente precisa ser fiel depositário dos bens que Deus nos confia, fazer com que eles sejam multiplicados pelo trabalho. Então, num plano de provas e expiações como o nosso, né, para obter-se o que se necessita, nós precisamos de dinheiro, é verdade, não é? Então, se uma parte menor tem esse dinheiro, ele precisa empregar para que outros possam produzir, ganhar os recursos para adquirir os seus bens.
E se a gente for raciocinar nesse sentido, se não houver alguém produzindo os bens, mesmo ele tendo riqueza, como ele iria adquirir esses bens? Então, as leis de Deus têm sabedoria profunda, não é? Ele também pode investir em educação, em obras sociais. As possibilidades são enormes. O que não dá é para fazer igual aquele que enterrou o que recebeu, na parábola dos talentos. A riqueza, então, impõe uma responsabilidade muito maior, não é? O Espírito Miramês fez um comentário que eu achei muito bonito e profundo. O homem que se isenta do trabalho por ter bens materiais com abundância, nos dias de hoje, está sujeito a perder o que possui. Os desequilíbrios financeiros são chamados para que os ricos trabalhem mais e para que os pobres reconheçam que todos sofrem a mesma pressão da vida para o despertamento dos bens espirituais. Então, o Pai nos dá o ar que sem ele nós não sobreviveríamos de graça, não é? E ele oferece isso a nós pelo seu amor. É preciso, então, ao homem despertar para a sabedoria divina do Evangelho de Jesus. E assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é social. No exercício do amor, o rico conquista a condição de fiel depositário do que Deus concedeu. Vamos aqui. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar o que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. A espiritualidade responde: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. Então, a espiritualidade, aqui no final dessa resposta, faz referência à questão 643 do Livro dos Espíritos, em que lá é esclarecido que não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísmo nunca encontra ensejo de o praticar. Então, inútil é qualquer um de nós que, por livre-arbítrio, decida, meus irmãos, não mais fazer coisa alguma de útil. Então, certa vez, eu ouvi um relato que uma senhora que sempre foi caridosa, ao final da vida, idosa e presa a uma cama, ela pedia às netas, que eram muito amorosas com ela, que trouxessem para ela nomes de pessoas que tivessem em aflição, porque ela queria continuar a trabalhar espiritualmente, ajudando essas pessoas. Então, ali no leito que a vida a impôs pelos anos, né, a decrepitude da vida, ela orava, e era a forma do trabalho espiritual que ela oferecia. Nós temos um exemplo, né, no início do Espiritismo, um nome famoso, Jerônimo de Mendonça, né, Ribeiro. Ele foi um grande trabalhador espírita, escritor, que, juntamente com Chico Xavier, ele trabalhou muito nas obras sociais. Uma vez eu ouvi um relato
que ele estava precisando de recursos para uma obra social e falou: Chico, como eu posso, quem pode me ajudar? Aí o Chico falou: olha só, Roberto Carlos. O Roberto Carlos andou uma época, né, frequentando muito lá o Chico. E aí ele foi para o Rio, na maca, porque ele era paralítico. Andava, né, numa maca. Para ele dar palestra, amarravam ele na maca, inclinavam a maca, e ele falava do Evangelho de Jesus, dava a sua contribuição. Então, ele foi e se plantou lá na porta do Canecão, onde o Roberto Carlos faria o show. E o Roberto Carlos chegou, né, o assédio muito grande em cima do cantor, ele viu quem é esse cidadão parado aí. Ele não podia, né, dar atenção ali naquela hora, mas aí ele pediu para o pessoal que o assistia que fosse lá ver o que o Jerônimo queria. Ele falou que ele queria assistência para as obras sociais dele e que o Chico falou para ele: fala com o Roberto Carlos, nesse momento só ele pode te ajudar. E ele insistiu, meus irmãos, e ele não ficou parado na inércia. E o Roberto Carlos depois ajudou, entendeu? Isso aí eu ouvi numa palestra, né? Então, ele era conhecido como o gigante deitado, né? Aí a gente vai entender que, mesmo ele sentindo dores, mesmo com todas aquelas dificuldades, ele não se tornou inútil, né? Ele serviu ao Senhor o quanto pôde. Vamos então à última questão. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? E a espiritualidade responde: certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos, foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Então, a espiritualidade aqui fez referência, no final da resposta, à questão 205 do Livro dos Espíritos, em que foi explicado nessa questão que, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Então, ao tempo, meus irmãos, que cabe aos pais exercer amor paterno, educando e instruindo seus descendentes, como o Sérgio acabou de falar, né? Construindo o caráter dos seus filhos. Os filhos têm o dever sagrado de cuidar de seus pais quando estes já são idosos ou estejam presos ao leito por uma enfermidade. É uma troca de auxílio para o bem e a tranquilidade de consciência de todos nós. É preciso que os pais exemplifiquem o amor na vivência do dia a dia, para que seus descendentes ajam fraternalmente. Aí eu ouvi uma história numa palestra muito, muito condizente com isso que a gente está falando. Uma família estava convivendo com o avô paterno, que estava idosinho e morava com a família. E o filho resolveu levar o paizinho para uma casa, né, de idosos. E aí entrou no carro com a esposa e o filhinho, e o pai dele seguiu até a casa de repouso. Quando chegou lá, desceram do carro e o garoto falou: nossa, pai, como é bonito isso aqui.
eu agora já sei para onde vou trazer o senhor, quando o senhor ficar bem velhinho como o vovô. O pai recebeu aquilo, né, como um sacudimento. Aí falou, vamos entrar no carro. E voltaram para casa. Então, para que a gente queira receber dos nossos filhos esse convívio fraterno, é preciso que nós sejamos também fraternos, né? Para exemplificar para eles. Então, não basta dar bens materiais, né? Como muitos de nós fazemos hoje em dia. É levá-los, o shopping é o templo dos filhos, né? Damos várias formações de idioma, de capoeira, de balé, mas muitas vezes esquecemos de educá-los na fraternidade que o Evangelho de Jesus nos traz e nos instrumentaliza por dever natural que devemos ocupar na ajuda indispensável não só aos pais, mas aos familiares, aqueles que estiverem necessitando de nós. Afinal, se estamos reunidos num determinado grupo familiar, é para parar arestas, vivenciar o amor sem lamentações, quando se fizer necessário. O amor filial vibra por dentro, assim como o amor paterno. E os dois se encontram em obediência à lei do amor universal. É isso, meus irmãos. Muita paz para todos nós. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse trabalho de sábado, estar junto com os amigos, para nós estudarmos o Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos no capítulo 3, na Lei do Trabalho, que é a segunda, Limites do Trabalho e Repouso. E nós vamos encontrar nessas reflexões aqui, nós vamos encontrar aspectos bastante modernos, aspectos bastante interessantes com relação ao olhar da espiritualidade ao trabalho do homem aqui no planeta. Questão 682, sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei natural? Pergunta Kardec. Respondem os amigos espirituais, sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência que deve elevar-se acima da matéria. Então, resposta simples, direta, dizendo que é uma lei da natureza a questão do repouso, porque nosso organismo necessita do repouso, necessita das horas de sono, e é nessas horas em que nós podemos, numa situação mais leve, notadamente no sono, nós podemos fazer a liberação não só da nossa inteligência, como também do nosso corpo espiritual. Essa questão que ele chama de liberdade à inteligência é que, no repouso, não confundir com o ócio, há a possibilidade da criatividade do ser humano. O ser humano tem muito da sua criatividade em situações de repouso. Me lembro que Einstein, não que eu fosse contemporâneo dele, mas me lembro que Einstein dizia que, enquanto ele pensava, ele não chegava à conclusão. Quando ele desligava, aí vinha o insight para o que ele estava pensando. Obviamente que ele disse com outras palavras. Questão 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. E aqui nós já vemos um aspecto fantástico.
Entre o século XVIII e XIX, né, no século XVIII, houve a Revolução Industrial. E no auge dela, no século XIX, os trabalhadores eles faziam o seu regime de trabalho de cerca de 18 horas de trabalho. De 12 a 18 horas era uma exploração enorme. Explorava-se a mulher grávida, ia quase ao momento de parir, trabalhando e tudo. A necessidade do trabalho fazia com que isso fosse uma praxe, né, essa exploração. E aqui os amigos espirituais vão dizer assim, ao limite das forças, não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Que liberdade é essa? A liberdade do bom senso, a liberdade, né, do livre-arbítrio. Limites de forças, mas ninguém vai até a exaustão para que depois, no dia seguinte, o trabalho até seja menos produtivo. Existe um momento ótimo que o ser humano vai, a partir do seu entendimento do funcionamento corporal, né, ele vai entendendo que há um momento em que as coisas têm que cessar, que parar, o que vai ao encontro da questão 682, lida anteriormente. Há uma necessidade de um descanso, de um repouso, de que a mente ela esteja liberta, né, saindo daquela situação para outras, arejando a nossa mente, como é popularmente dito. E aqui vem esse aspecto. A partir da evolução do ser humano em relação ao seu próximo, notadamente o capital, né, notadamente o proprietário, o dono da empresa, a partir do momento desse entendimento, as horas de trabalho foram reduzidas para que pudesse haver um tipo de vida mais razoável, mais racional entre as pessoas. Nós sabemos que a pobreza e riqueza, elas são duras provas que passamos aqui no plano espiritual. Ter o comando de um grande número de pessoas, ser responsável pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pelo emprego, é também algo que tem que se tomar muito cuidado, porque é alguma coisa, uma prova que é entregue ao sujeito para verificar como é que ele vai se sair nessa situação aqui no plano físico. Questão 684, o que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Tudo que nós falamos anteriormente. É uma das piores ações, olha o mundo espiritual apontando isso. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Ora, tudo que eu faço de excesso, excessivo, né, negativo ao outro, é passível de uma penalização, é passível de uma verificação de equívoco por parte do mundo espiritual. Porque isso é o que hoje nós vamos chamar, e desde sempre era chamado, mas infelizmente hoje nós vamos, não, eu não vou dizer vamos chamar, eu vou dizer vamos continuar chamando do trabalho escravo, da exploração do homem pelo homem. Tem nenhum sentido político a minha fala, tem um sentido do que o livro dos Espíritos está dizendo aqui. Embora tudo que nós façamos é político. Na polis, onde vivemos, nós vivemos politicamente. Você faz política com o seu filho, você faz política com a sua esposa, o seu marido, você faz política em todos os lugares. Esse sentido que eu quero dizer é aquilo que o mundo espiritual está trazendo. E aí nós vemos, já vou te dar a palavra, Paulinho, aí nós vemos que nós não estamos tão avançados assim. Porque no século XXI, quando quem era garoto como eu achava que nós íamos chegar a ver a família Jackson, né? Nossa vida fosse assim, e não é, mas no século XXI ainda piora a situação, porque nós ainda vemos muito do trabalho escravo, muito da exploração do homem pelo homem, muito da exploração da natureza, com o uso, por exemplo, do mercúrio, tinturando as águas dos rios, acabando com as matas e tudo mais. Paulo César Fonte Faria. Pois, Sérgio, você falou uma coisa muito bacana, né? Eu lembrei aqui de uma cena que me marcou a mente, né? Que era uma cena do tempo da escravidão,
em que havia os senhores de engenho, já havia um movimento pela libertação dos escravos, né? Já existiam os quilombos, a fuga, né, dos homens que foram arrancados das suas terras africanas e trazidas para cá, e existiam alguns poucos donos de fazenda, né, na época, que alforriavam, que libertavam, que devolviam aquilo que já era natural, né, que voltavam, dava àqueles seres a condição de dignidade, mas numa sociedade que ainda não estava preparada para isso. Por isso que o que acontecia, né? Os homens negros, escravos, né? Eles cantavam: Senhor de engenho, deu-nos a liberdade, mas Senhor de engenho não nos ensinou a viver. E esses homens acabavam ficando, trabalhando no mesmo local que eles estavam, sob condições ainda muito precárias. Precisou chegar a Revolução Industrial, como você falou, para começar a haver um processo de consciência por parte desses irmãos. Eu queria dar essa partezinha aí, né? Que essa tua lembrança aí da Revolução Industrial me chamou esse exemplo também. Perfeito, Paulo. Muito bom. Questão 685. Olha aí, uma questão que me interessa, hein? O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Não estou legislando em causa própria, não. Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. Olha, isso é óbvio. É óbvio. A pessoa deu de si durante grande parte da sua vida, entregou, ajudou a sociedade, ajudou ao trabalho de todos, porque isso é que é a lei de mercado, por exemplo. Você trabalha, você compra e você propicia a movimentação do mercado para que outras pessoas possam trabalhar, lhe oferecer o serviço, você oferece o seu, até um determinado ponto em que você já deu à sociedade. E o interessante é que outras culturas, como, por exemplo, dos índios, eles respeitam profundamente os velhos, os idosos, aqueles que já deram a sua contribuição e aproveitam da sua sabedoria. O sujeito hoje, com 50 anos de idade, ele vai ter uma enorme dificuldade de arranjar emprego, quando ele ainda tem muito a oferecer, um saber enorme. É claro que há áreas do conhecimento que ele ainda vai transitar normalmente, mas a grande parte ele vai ter uma enorme dificuldade. E há pessoas que não entendem esse aspecto, por exemplo, da aposentadoria do sujeito. O sujeito que se aposenta lá pelo seu tempo de serviço, pelo seu trabalho efetuado, nada mais justo do que a própria sociedade lhe dar esse direito de, na quarta etapa da sua vida, ele poder desfrutar e poder, quem sabe, através de outras atividades, transmitir o seu saber. Transmitir o seu saber. Questão 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Olha, uma questão de 2023. 1857, a questão de 2023. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. E é a lei da caridade. Aí o sujeito vê um programa de ajuda ao próximo para que esse sujeito não passe fome, quando a gente sabe que a sociedade é uma pirâmide e que no alto da pirâmide estão muito poucas pessoas, existem muito poucas pessoas com uma quantidade extraordinária de recursos. Então, não há como essa sociedade auxiliar aquele que não tem, dando a ele a oportunidade de continuar vivendo e aí sim ele poder trabalhar. Quem é que quer viver de esmola? Uma pessoa esclarecida, o aprendizado, a saúde, a cultura, essa pessoa vai querer trabalhar. Então, o forte deve trabalhar para o fraco, na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. E essa é a lei da caridade. Então, é extraordinário
em 1857, dando uma lição a muita cabeça dura de 2023. Mas se em 2023 ainda pensa assim na Terra plana, né, e que se vai contra a vacina, a gente tem que aceitar qualquer coisa. Então, aqui eu vou ler o trecho que foi escrito por Kardec, rapidamente. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. 1857, 2023. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitência, e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Meu Deus, está tudo dito aí. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Sem a educação, o país não melhora. Sem a educação, não adianta nada. Por isso que o próprio Emmanuel falava, além de disciplina, 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 junto com Joana, é estudar, estudar, estudar. É a educação que redime. É ela que nos tira da situação ruim. É ela que nos tira da marginalidade. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, ou os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. O sujeito aprende e ele educa-se, e ele, então, cria dentro de si um sistema de crenças e valores em que ele respeita o próximo. É o respeito ao próximo. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Não. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Um país em que o sujeito critica o professor, compara com um bandido, não é possível. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso que foi escrito aqui no Livro de Espírito de 1857. Muita paz para todos. Sérgio, você me tira uma dúvida aqui, Sérgio. Pois não, Paulinho? Aqui, Kardec fala da arte de formar o caráter, de formar hábitos através da educação. Como é que você vê a formação de um caráter? Através de exemplos, através de prática? Como é que você enxerga isso? Como é que você visualiza isso hoje, dentro da sociedade, dentro da família? Olha, dentro da sociedade, da família, e desde sempre, o grande ensinamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus histórico, o Senhor Jesus didata, professor, terapeuta, porque tudo que Jesus propôs, ele vivenciou. Então, o exemplo, ele, além de dignificar, ele arrasta. É através do exemplo que a gente consegue uma melhor atuação com relação a isso. Porque o caráter, é interessante se falar o seguinte: a personalidade do sujeito, numa linha geral, ela é formada numa construção que eu vou fazer aqui, que é de domínio, ela é o temperamento mais o caráter. O temperamento é algo da natureza do sujeito. Dois gêmeos univitelinos vivendo as mesmas experiências, o pai e a mãe se dedicando como figuras de apego, dando toda a importância aos seus filhos, eles terão personalidades diferentes.
personalidade total dele será diferente. Um poderá ser introvertido, o outro extrovertido, um gostar mais de esportes, o outro mais da cultura, de letras e tal. Então, o que isso tem de diferente entre os dois? É o temperamento, é algo que já vem com o sujeito. Nós, que temos certeza da reencarnação, sabemos que é a soma de todas aquelas experiências que o sujeito teve ao longo das suas vidas e, portanto, as suas tendências, né? E o caráter? O caráter ele é fundamental através do ensino, que é abordado aqui enfaticamente no Livro dos Espíritos. A minha fala hoje pareceu política, porque a fala do Livro dos Espíritos assim o é. Nós estamos aqui há 200 anos juntos, né? E eu não estou dizendo nada demais, eu só estou lendo aqui o que tem no Livro dos Espíritos. Então, é aqui que se valoriza, por exemplo, o próprio Livro dos Espíritos faz isso, é o trabalho dos cuidadores, dos pais. É fundamental, porque é na infância, é no começo, na infância, alguns consideram que pode chegar até a pré-adolescência, é que é criado essa outra parte que é o caráter. Porque são os exemplos paternos, são as informações, o sistema de crenças e valores que é fornecido tanto pelos pais como pela sociedade, pelos professores, e é aí também que vão se formar as nossas neuroses, as nossas questões. E se a gente pensar pelo lado da neurociência, isso tudo é confirmado pela plasticidade maior neste começo de vida, né? O cérebro vai amadurecer completamente lá pelos 20 anos de idade, mas nessa idade, assim, nesse começo, a plasticidade cerebral, a absorção, as marcas que ficam são fundamentais. Então, respondendo o que você disse, é através do ensinamento e também da exemplificação das coisas. E é isso que Jesus faz. Tudo que ele preconizou, ele vivenciou.